Se você acha que namorido é a mesma coisa que marido, minha querida, você tá muito enganada. E aí, gente, Rômulo Oschmann aqui na área com mais um vídeo. E esse sim vai ser o melhor vídeo desse canal. Então fica comigo até o final. Presta atenção aqui uma coisa. Eu tava doido pra gravar esse vídeo. Por quê? Eu recebo mensagens diariamente sobre mulheres que estão vivendo essa situação de estarem juntas, de estarem juntadas, de estarem com namoridos e passando por uma certa dificuldade. O ponto é o seguinte, eu converso com várias e existem vários momentos que elas se encontram. Tem mulheres que estão... Eu estou apaixonada, eu estou um tempão com ele, nunca vai acontecer nada. Um ano com o cara. E a gente nem pensa em se casar, porque isso é só uma questão de papel. isso é um tipo. Aí tem outras mulheres que estão... Ai, Rômulo, o meu namorado tá meio estranho, porque começou a ter umas dificuldades financeiras e principalmente ele ficou muito estranho depois que a gente soube que eu tô grávida. E tem mulheres que chegam assim, olha... Aquele filho da mãe, então, não sei o que, do meu namorado saiu fora de casa e me largou aqui com o filho com todas essas dívidas. Eu consigo ver todo um padrão de questões que acontecem nesse contexto de namorido. E aí você deve estar falando... Ah, Rômulo, isso já aconteceu comigo. Ou, Rômulo, eu não quero que isso aconteça comigo. O que eu faço? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar exatamente qual é o contexto e a importância e as coisas que você precisa entender para saber que namorido não é marido e o que você precisa saber para você evoluir nesse contexto, tá bom? Mas antes disso, deixa eu te pedir o de sempre, deixa o like aqui, se inscreva no canal, ativa a sinetinha, a gente traz um conteúdo toda semana sobre relacionamento que pode te ajudar muito, beleza? Em todo esse tempo de Instagram, ajudando milhares de pessoas a desenvolver um relacionamento ainda melhor. Eu fiquei assustado quando eu fiz uma pesquisa perguntando se existia alguém que morava junto. Como as pessoas se relacionavam, se elas estavam morando juntos, se elas eram casadas, se eram solteiras. E mais de 50% das pessoas que me acompanhavam responderam que moravam juntos, mas não eram casados. Porra, mais de 50%? Eu fiquei surpreso. E é por isso também que eu decidi gravar esse vídeo, para você deixar de se autodestruir e largar essa parada de namorido. Vamos lá, eu tenho certeza que você deseja desenvolver um relacionamento extraordinário com alguém. É impossível falar sobre relacionamentos que dão certo, relacionamentos que são duradouros, relacionamentos que se constroem uma família, relacionamentos que estão ali vivendo o extraordinário dentro da relação, se a gente não falar sobre casamento. Casamento é um pacto criado que não foi criado por mim, não foi criado por um presidente, não foi criado por nenhuma outra instituição, mas foi criado por Deus. É algo que é natural dentro de um contexto de relacionamento. E muitas pessoas não têm se atentado para isso. Ou seja, quando você fala sobre relacionamento e quer viver algo extraordinário dentro do seu relacionamento, você tem que pensar em casamento. Casamento é um pacto no qual você entra e fala, olha, nós estamos entrando e nós vamos fazer dar certo isso aqui. Só que nos últimos anos, algumas ideologias, alguns pensamentos tem começado a falar que isso é uma grande balela, que isso é algo que não necessariamente você precisa vivenciar para você construir um relacionamento e uma história extraordinária. As pessoas começaram a ter a ideia de que, olha, a gente pode fazer um test drive, a gente pode ficar um tempo junto e aí se não der certo, a gente sai fora. E as pessoas começaram a se relacionar com esse ponto. Olha, a gente se junta, agora, eu me reservo o direito, se acontecer algum problema, se der alguma dificuldade, se eu conhecer uma outra pessoa, eu saio fora. Ou seja, não é ficar e fazer dar certo. É ficar e se não der certo, eu saio fora. Deixa eu te mostrar um dado aqui. Todas as evidências demográficas mostram que a mulher, nos últimos anos, desde os anos 60, desde o surgimento dessas ideologias, as mulheres estão mais infelizes. O que muitas ainda não perceberam, que esse contexto ideológico de que você precisa ter esse test drive, que você tem essa liberdade para viver isso, que você pode ser independente, que você pode fazer essas escolhas, que isso é muito melhor, tem trazido um efeito justamente o contrário. Para pensar aqui comigo um pouquinho. Você se junta com uma outra pessoa. Você começa a desenvolver ali um contexto onde o homem tem o sexo, que é bom pra caramba. Ele tem ali um contexto de casa, onde tem comida, onde tem as roupas, onde você tem toda ali uma certa segurança, sem nenhuma responsabilidade e sem nenhum compromisso. Ao ponto de que, se acontecer alguma coisa, se surgir algum problema, eu posso sair. O que vai fazer com que esse cara permaneça dentro de casa e assuma um compromisso verbal daquilo que ele instituiu entre vocês dois? Ah, Roma, então você tá dizendo que o fato da gente morar junto quer dizer que ele vai sair fora? Olha só, isso não significa que ele vai sair fora,
mas a probabilidade e a possibilidade que ele tem de sair fora é muito maior. Ah, Rômulo, mas casar não garante também que ele vai sair fora. Claro que não, depende do teu relacionamento. Agora, me conta aqui, seja sincero, o que é mais fácil dentro de um pacto, de um compromisso firmado entre homem e mulher e Deus, entre homem e mulher, Deus e todas as testemunhas, ou simplesmente sair fora de um relacionamento onde vocês só estão juntos? Seja sincero comigo. O que é mais fácil dele sair fora? Com todos esses benefícios que ele tem, com zero responsabilidade, com zero compromisso, por que ele não usaria a desculpa de dizer que, isso é papel, porra, que besteira. O que vale é o meu sentimento. O que vale é essa história linda que a gente está vivendo. Olha, o cara compra um carro, coloca no nome dele. O cara compra uma casa, coloca no nome dele. E olha só, por que ele não vai querer colocar o relacionamento de vocês no nome? Todo grande evento na nossa vida precisa de marcos, precisa de situações onde se concretizem de fato aquele evento. Quando você morre, você tem um funeral. Quando você nasce, você tem todo aquele evento. Quando você se forma, você tem um diploma. Por que quando você está se juntando, está unindo, está querendo construir algo junto, você não vai desenvolver isso aí que é um casamento, que é um pacto, que é a demonstração daquilo que você está dizendo? Olha, a gente vai ficar aqui dentro e vai fazer isso aqui dar certo. Ah, Rômulo, então você está querendo dizer que o fato da gente ter um papel assinado vai fazer com que a gente fique junto mesmo a gente estando infeliz? Na verdade, é isso que eu não quero. Se a gente estiver infeliz, eu quero que a gente termine mesmo. Presta atenção, numa vida madura, numa vida onde se constrói coisas sólidas de fato, vão existir momentos onde você vai ter dificuldade, onde os problemas vão aparecer. Não existe um relacionamento que está feliz o tempo inteiro. Os relacionamentos que duram, os relacionamentos que permanecem, passam por momentos de dificuldade e de momentos de infelicidade. Agora presta atenção, se toda vez que você passar por uma dificuldade, por um problema, a sua opção vai ser sair, sabe o que você vai construir na sua vida? Nada. É justamente transpassar essas barreiras. É justamente pensar que, olha, a gente tá junto e sair não vai ser uma opção. E é justamente pelo fato da gente estar junto e sair que não vai ser uma opção que a gente vai passar por esse obstáculo e a gente vai construindo diariamente a nossa felicidade. É assim que uma vida madura e relacionamentos extraordinários se desenvolvem. E é exatamente esse compromisso que vocês assumem quando vocês criam um pacto, quando vocês assinam um papel, quando vocês desenvolvem um matrimônio. Completamente diferente do que só estar junto dentro de casa com um namorado. Existe um imaginário que foi colocado dentro da sua cabeça de que seria mais provável que você permaneça o resto da sua vida se você fizer esse test drive, se você estiver junto. Essas ideologias trouxeram alguns estudos mostrando o seguinte: aquelas pessoas que moram juntas e depois se casam, elas permanecem juntas. Só que elas esqueceram de citar que elas permanecem juntas no primeiro ano. A probabilidade de você morar junto e depois de 2, 3, 5 anos não estarem mais juntos, mesmo tendo decidido se casar, é muito maior. Geralmente se cria um imaginário de que a gente vai ficar junto e a gente vai se conhecer e por isso a gente vai permanecer junto depois se a gente decidir casar. Presta atenção, quando você acompanha os namorados que estiveram juntos e depois tomaram uma decisão de se casar, eles têm uma probabilidade muito maior de terem problemas no seu relacionamento e de chegarem ao divórcio do que aquelas pessoas que não se juntaram e criaram um pacto, definiram desde o início um pacto e uma opção por estarem juntos dentro de um casamento. Agora presta atenção, esse aqui é o ponto principal do vídeo. O casamento, ele é um marco, ele marca justamente a divisão da sua vida de solteiro, quando você decidia aquilo que você queria, você fazia aquilo que você queria, você saía a hora que você queria, você gastava aquilo que você queria, você fazia aquilo que você queria. O casamento é um marco, puf! A partir dali, você se torna um. É uma unidade. Você deixa papai, mamãe e você se junta com uma outra pessoa e vocês se tornam um. A partir de então, a partir desse marco, as suas decisões, a sua caminhada, aquilo que vocês vão viver não é mais seu, não é o meu dinheiro, não é as minhas coisas, não é a minha casa, não serão os seus filhos, serão os nossos filhos, serão a nossa casa, o nosso desejo, o nosso corpo, o nosso sexo. Isso é um marco, o casamento marco. Não é possível você querer comparar um pacto desse, uma divisão dessa, com o simples juntar de pano de bunda dentro de uma casa, onde as contas são divididas, onde você continua teoricamente, com uma vida de solteiro, mas estando junto dentro de uma casa. Não é compatível namorado com um
casamento. Não tem uma associação direta entre isso. Namorado é justamente isso que eu falei. E o casamento é esse pacto, essa unidade, essa união. E é justamente para isso que existe o tempo de namoro. O tempo onde você vai conhecer, o tempo onde você vai começar a perceber aquelas características, aquelas virtudes que você busca numa pessoa, os valores, mas também você vai reconhecer algumas dificuldades que você vai falar assim, olha, essas dificuldades eu compro e a gente vai viver junto e a gente vai vencer e vai passar por cima dessas dificuldades. Tá bom, Rômulo, você me convenceu. Eu comecei a perceber que existe algo importante e, na verdade, eu já desconfiava, porque eu já vi muitos casais muito bem-sucedidos. Pessoas que desenvolveram famílias e histórias grandiosas que elas eram casadas de fato. Mas e aí? Eu tô agora vivendo com o meu namorado. O que eu faço? É claro que você não vai pegar o telefone agora e ligar pra ele e falar, olha, marca o casamento hoje, você tem que casar comigo porque isso que a gente tá vivendo não é legal, não demonstra que você me ama. Presta atenção, você vai começar a construir, até porque, presta atenção, você aceitou viver dessa maneira. Vocês começaram lá no início dessa maneira e você tá de boa, a gente tá aqui junto, vamos seguir assim. E aí você começou a ter esse novo entendimento que de fato faz sentido. Presta atenção, se existem duas pessoas que de fato se amam verdadeiramente, elas vão querer caminhar para a mesma direção. Agora, você não tem como mudar isso de uma hora para outra. Você não vai pegar um revólver e colocar, olha, agora a gente tem que se casar. Você vai começar a influenciar. Você vai começar a entender um pouco mais sobre isso. Você vai começar a demonstrar a importância que você está começando a ver em relação a vocês criarem um pacto. Você vai estimulá-lo a entender um pouco mais disso. Vai estimular a me seguir lá no Instagram. Eu tenho um perfil no Instagram, dr.romuloostman. Você vai seguir lá e ele vai seguir e vai começar a entender, cara, de fato, isso aí é algo importante. Olha, mas isso e isso e isso. Vai começar a perguntar e se questionar. E vocês dois vão construir essa trajetória. Presta atenção, isso é o aval, isso é a confirmação de que vocês estão olhando para a mesma direção, de que existe um amor, de que existe um empenho e uma vontade de construir coisas grandiosas dentro de uma família. Ou seja, se isso de fato acontecer, com certeza a sua influência vai ser positiva na vida dele e ele também vai querer seguir nesse caminho. Ah, Rômulo, muito legal. Tô disposta a fazer isso e eu vou começar a fazer isso amanhã. Vou começar a interagir mais. Mas e se ele virar para mim e falar assim, olha, na boa, eu não quero isso. Eu não quero assumir nenhum compromisso, eu não quero me casar, eu não quero vivenciar isso. Isso talvez seja um indício para você começar a perceber quem de fato você está construindo, quem de fato você está entregando a sua vida, quem de fato você está se relacionando e aquilo que você começa a descobrir que você pode ou não construir com essa pessoa. E dentro desse contexto, você vai começar a construir as suas respostas e a sua direção. E essa vai ser a melhor direção. Olha, você deve ter concluído então que namorado não é a mesma coisa que marido. Inclusive, eu recomendo muito que você pare de usar esse termo namorado, porque isso significa justamente isso tudo que a gente está falando. Se você está vivendo nesse contexto, talvez não seja a melhor coisa para sua vida. É bem provável que esse vídeo tenha despertado em você o desejo de entender um pouquinho mais como construir um relacionamento de fato extraordinário, um relacionamento basado, um relacionamento que tem um futuro longo. Então eu quero te fazer um convite para você se inscrever aqui nesse canal. Esse canal vem trazendo um conteúdo toda semana com vídeos novos, com conteúdo voltado para como você constrói um relacionamento extraordinário. Eu também tenho um perfil no Instagram, dr.romuloostman. Vou colocar aqui, dr.romuloostman, e nesse perfil eu falo diariamente. Se você for lá agora, eu estou respondendo uma caixinha de pergunta, direcionando as pessoas que desejam, de fato, construir um relacionamento extraordinário. Beleza? Namorado não é marido e vamos junto. Até breve, um beijo do Careca.